pela graça de Deus, gostava nesta noite continuar em Filipenses 4. Filipenses 4, nós temos estado a ver que estas passagens, nos últimos meses falámos muito de como nos devemos dirigir a Deus em oração, sempre que temos alguma dificuldade, levar as nossas súplicas, fazer as nossas súplicas conhecidas diante de Deus, sabendo que Ele pode fazer todas as coisas de uma forma extraordinária e é o Deus dos milagres. Nós acreditamos num Deus que faz milagres, mas Ele não nos promete que vai fazer o milagre que a gente quer, E nós, por vezes, Ele faz um milagre em nós maior do que dar-nos aquilo que queremos. Ou seja, capacita-nos para ultrapassar as dificuldades, mesmo não nos tirando o problema. E vemos isso em Paulo, que conseguiu suportar aquele espinho na carne. O Senhor deu-lhe graça. Não é fácil. Ninguém diz que vai ser fácil, mas se alguém crê no Senhor a pensar que agora a minha vida vai ser um mar de rosas, vai encontrar muitos dissabores. Mas o que acontece é que nós, pelo facto de crermos no Senhor, encaramos as dificuldades, encaramos os problemas da vida de uma forma que aquilo que é perdido não consegue. E deita as mãos à cabeça, fica desesperado quando as coisas não correm como eles querem, como eles pretendem. E ficam desapontados quando fazem uma promessa a uma senhora e a senhora não faz o que eles queriam que fizesse, não é? E se acontece aquilo que eles queriam, depois têm de pagar uma promessa. Nós não vivemos nessa expectativa. Vivemos na expectativa de que o Senhor é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. E sabemos que, como os amigos de Daniel, o Senhor é poderoso para nos livrar. Mas se não nos livrar, fica sabendo ao rei que nós não vamos mudar de ideias só porque aquilo não corre como nós gostaríamos. Que o Senhor nos dê essa graça, porque é importante nós irmos a Ele com as nossas petições, serem tudo conhecidas, mas nunca com a expectativa de que... A expectativa sim, mas nunca com a exigência, por assim dizer, de quase que pegando a Deus pelos colarinhos. Deus, tu tens de me dar isto, porque senão... Senão o quê? Deus não nos deve nada. É graça sobre graça. E muitas vezes misericórdia, porque às vezes nós podemos viver pela graça de Deus, mas às vezes vivemos pela misericórdia. Porquê? Porque fazemos asneira, fazemos aquilo que não devíamos fazer. E o Senhor, na sua misericórdia, poupa-nos às péssimas consequências das nossas más decisões. Portanto, temos um Deus extraordinário, temos de facto um Deus extraordinário que devemos estar muito gratos por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida e pela perspectiva diferente da vida que nos dá. Infelizmente, nós temos à nossa volta, nesta freguesia, para não falar deste concelho, mas nesta freguesia temos milhares e milhares de pessoas que não entendem o que Deus anda a fazer, o que esperar de Deus. Pensam que Deus é um gênio da lâmpada. Eu quero isto, ó Deus, dá-me isto. Viram-se para Deus e dizem expressões como as coisas correm bem e dizem, Deus é Pai. Deus é Pai. Ou seja, Deus deu-me aquilo que eu queria. E quando não dá, já são capazes de negar a Deus. E vemos um exemplo claro de alguém que não andava, ainda não tinha percebido tudo, não tinha percebido bem, porque ele diz no final da sua experiência, agora meus olhos te veem. Mas Jó mostrou claramente que não andava com Deus por causa do que Ele lhe dava. Ele percebeu que mesmo perdendo todas aquelas coisas, ele continuava a confiar no Senhor. E deve ser essa a nossa expectativa, não é andar a reboque das bênçãos de Deus, mas andar firmado no Deus das bênçãos. Deve ser essa a nossa perspectiva, e isto para relembrarmos um pouco, isto temos falado nos versículos anteriores, levarmos as nossas petições, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Estou a ler Filipenses 4, 7. E depois, nós falamos deste versículo da última vez,
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensei. O que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus Pai estará convosco. Eu estive a ouvir recentemente o que vos falei da última vez e eu disse que ia voltar a isto. Vocês já sabem como é que é. A passagem eu volto lá. Só muito rapidamente. Paulo várias vezes utiliza esta expressão quanto ao mais. Parece que está sempre a acabar o terceiro não. Parece aqueles pregadores, não vou dizer nomes, mas vou apontar, que dizem que já estão a acabar e depois ainda vou a meio. E Paulo é assim. Paulo, quando vai a meio da epístola e diz resta, irmãos meus, e no original e no inglês parece que ele já vai acabar. Parece que já vai finalmente, quase finalmente, irmãos, finalmente. Mas ele várias vezes diz isto. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensei. Temos aqui vários filtros, vários crivos, por assim dizer. E não é que nós não tenhamos nada em que pensar, nada em que falar. Deus não nos priva de nada, mas diz-nos, são estas as coisas em que devemos pensar. Estas coisas que devem ocupar as nossas mentes. Mas de facto, se nós olharmos, examinarmos bem a vida de cada um de nós, os nossos pensamentos, em quantos destes crivos é que passa? Aquilo que é a nossa ocupação, os nossos pensamentos. Passa estes crivos todos? Provavelmente não, infelizmente. E dei alguns exemplos da última vez que estive aqui convosco, que há muita coisa em que nós nos ocupamos no nosso... Alguns de vocês talvez não, mas as gerações mais novas, eu falei um pouco alongadamente disso, só vou relembrar. Tudo o que é verdadeiro. Claro que podemos ir para dizer a verdade. Não mentirmos, não mentais uns aos outros, porque já vos revestistes de Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo, penso que aos Efésios. A verdade deve ser algo que sai da nossa boca. Sermos incapazes de mentir. E eu preocupo-me imenso com pessoas, alguns deles até que se dizem crentes, que mentem na nossa cara com todo o descaramento. Isso nem devia passar pela nossa mente, uma coisa dessas. Mas falamos do mundo virtual, do mundo das redes sociais, em que muito do que lá está não é verdadeiro, não é real, não é palpável. Agora até há vídeos, imagens que não são reais, são criados por inteligência artificial. Porque a tecnologia desenvolveu-se tanto que agora consegue-se criar... por exemplo, isto é artificial, não é? Este arranjo é artificial. O que se faz com isto parece um arranjo floral real, faz-se com quase tudo. Até com discursos, pessoas a falar. Eram capazes de pôr-me aqui a falar e parecer que sou eu. E não é real. E isto vai ser uma coisa que vai crescer cada vez mais e eu vou ter de me habituar a viver com isso e vocês também vão ter de se habituar a ver coisas e nós estamos a pensar, será que é real? Será que não é? Mas isso já havia no tempo de Paulo. Não havia no tempo de Paulo já pessoas que escreviam cartas a dizer que eram dele. Pessoas a querer fazer-se passar por cartas de Paulo. Falsificadores da palavra de Deus. Portanto, temos de ter cuidado com isso. Mas nas redes sociais, muitos relacionamentos não são reais, não são verdadeiros. São uma fantasia. Não é alguém que nós possamos dar um abraço, que possamos ter algum relacionamento pessoal com ele. Infelizmente, muitos miúdos, jovens, vivem num mundo de redes sociais, de jogos, gastam dinheiro, gastam tempo, privam-se de lidar com outros seres humanos porque estão agarrados a um mundo virtual. E aquilo não se tira de lá nada. E eu também já andei nesse mundo virtual. Eu lembro que em tempos o meu sogro até brincava comigo, jogava um jogo de uma quinta
e tinha lá coisas para colher. Ele disse: pá, veja ir para ali para o campo, cultivar. Isso é que era. E é verdade. Estamos ocupados com um mundo virtual que não conseguimos, por assim dizer, tenho ali aquilo, e agora como é que aquilo se traduz para a vida real? Não se traduz, não há maneira. Aquilo é uma coisa virtual, não existe. E a mesma coisa pode acontecer com relacionamentos. Há pessoas, já vi casos de pessoas que estabelecem relacionamentos afetivos, apaixonam-se por alguém e essa pessoa nem sequer existe. É uma fotografia, uns vídeos de alguém e depois por trás a pessoa pensa que é uma mulher, mas afinal é um homem que está a querer fazer passar por mulher. E com uma imagem de alguém que nem sequer é aquela pessoa. Ou seja, no mundo há muita coisa que não é verdadeira. E nós temos de ir ao que é verdadeiro. Pensar no que é verdadeiro. Não nos ocuparmos a nossa mente com coisas que não existem. É com o que é verdadeiro, com o que é real. E o que é real é a palavra de Deus, acima de tudo. Tudo o que é honesto, devemos ter uma vida honesta. A palavra de Deus várias vezes nos exorta a viver com honestidade. Não defraudais uns aos outros. Sermos justos uns para com os outros, puros. A pureza é algo que tem vindo a ser atacada de forma feroz na nossa sociedade. Coisas que eram impensáveis no mundo há 50 anos, hoje aceita-se com toda a naturalidade em termos de pureza ou impureza. Aceita-se na igreja, aceita-se na liderança da igreja, por vezes até, coisas que eram impensáveis. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, infelizmente, há pessoas, e espero eu não ser um desses, que nós até temos vergonha de nos identificarmos com eles. Às vezes há situações, já tive situações, em que tinha alunos, ou pais de alunos, que eu tinha a ideia que eles eram evangélicos. Houve uma situação assim. E os professores pensam, aquilo tinha ali umas histórias muito esquisitas e às vezes um certo extremismo e tal. E alguns professores pensavam que eles eram testemunhas de Jeová. Eu disse: olha, deixa-os pensar que são testemunhas de Jeová. Enquanto pensarem que são testemunhas de Jeová, ao menos não dão má imagem ao nome evangélico, com o qual eu ainda me vou identificando minimamente. É triste, mas muita coisa no meio evangélico dá má fama. Infelizmente. Muita gente com o nome de evangélico defrauda, rouba, mente, promete coisas que não são verdadeiras, prometem prosperidade, prometem saúde, e isso dá má fama. E que não sejamos nós também apanhados no meio dos que dão má fama. Virtude, louvor, é nestas coisas que nós devemos ocupar as nossas mentes. E porquê? Porque aquilo em que nós pensamos vai-se traduzir mais cedo ou mais tarde em quê? Pensamos e depois o que é que fazemos com o que pensamos? Ações, não é? Vai passar para as nossas mãos. Alguém que está constantemente a alimentar a sua mente com violência, por exemplo. Há miúdos, por exemplo, aqueles miúdos que, principalmente nos Estados Unidos, pegam numa arma e matam colegas ou isto ou aquilo. O que é que eles fizeram antes? Não foi um dia, olha, lembrou-se. Não. Durante anos ou meses, sem os seus pais saberem, no tal mundo virtual, no tal mundo que não existe, mas que tem que ser as consequências no mundo real, alimentaram a sua alma, pensaram em mal, em matar, em violência, jogos violentos, vídeos violentos, uma vivência que despreza o valor da vida humana. E depois isso passa para as ações. Há uma frase que era: semeia um pensamento, colherás uma ação. Semeia uma ação, colherás um estilo de vida. Semeia um estilo de vida, colherás um destino eterno. Isto é a realidade. Do pensamento passa para a ação, da ação depois passa a ser um estilo de vida, e esse estilo de vida vai ter consequências eternas. Portanto, é muito importante nós guardarmos os nossos pensamentos. Ele até diz aqui: guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Precisam ser guardados. Eu lembro-me há uns anos, já há muito tempo,
de um rapaz num acampamento que alimentava a sua alma com coisas que não interessavam para nada. Estava preocupado com os pesadelos que tinha. Até perguntava se era pecado ter pesadelos. Mas ele alimentava a sua alma com, por exemplo, música mundana, música violenta, e a sua vivência fora do acampamento não era a mais saudável. Claro, depois aquilo ia mexer com a sua cabeça. Mexer com a sua cabeça. Não ia fazer bem. Depois isto vai acabar por levar a más ações. Portanto, é muito importante nós alimentarmos a nossa alma com a Palavra de Deus. Não alimentarmos a nossa alma com aquilo que eu chamo várias vezes a propaganda do inimigo. O que é a propaganda do inimigo? É o que nós vemos em todo o lado, praticamente, excetuando a Palavra de Deus. Ligamos a televisão, regra geral, não vemos coisa edificante. Claro que alguns canais, notícias, regra geral, conseguimos... e agora a maior parte das pessoas tem uma televisão que dá para pôr para a frente, para pôr para trás, nós podemos saltar partes que não interessam muito. Mas se nos limitarmos a sentar e receber aquilo que a televisão nos dá, não vamos receber coisa boa. Infelizmente, as redes sociais estão programadas para quê? Para alimentar coisas más, coisas prejudiciais à saúde mental, à saúde espiritual e até à saúde física. Até à saúde física das crianças. Porque tem havido alguns desafios, alguns de vocês provavelmente não terão, talvez não terão, mas há uma rede social agora muito em voga, que é o TikTok. E há desafios que alguns fazem lá que são perigosos, que miúdos já têm perdido a vida até ou ficado seriamente magoados porque vão fazer brincadeiras que vêm lá no TikTok, lá numa rede social. E aquilo está feito, tirando essa parte, para além dessa parte, tem um algoritmo por trás. Uma criança começa a ver um certo tipo de coisas. E o mal é crianças estarem a alimentar a sua alma com aquilo. Crianças não deviam ter acesso a essas coisas. Mas começam a ver aquilo. E depois, quanto mais vêm, mais aquilo vai dando. Vai dando. Sempre a dar a mesma coisa. Porquê? Porque o que a rede social quer é que as pessoas passem muito tempo lá. Querem que as pessoas fiquem agarradas. E, por exemplo, se uma criança, um adolescente, começa a ter problemas com a sua autoestima em relação ao seu corpo, porque se acha gorda, ou porque se acha feia, ou porque quer que seja, aquilo vai-lhe dar mais disso, para reforçar essa ideia. E há miúdos, até houve há uns meses, não sei se sabes, falei disso aqui, há uns anos houve um vídeo de uma marca de produtos de higiene e de beleza, que é a Dove, que fez um vídeo sobre raparigas que ficaram com sérios problemas e sérios distúrbios alimentares e de autoestima, porque começaram a ver nas redes sociais pessoas com vidas perfeitas, pessoas com corpos perfeitos e quiseram ficar iguais. Depois alimentavam a sua alma com aquilo, sempre, e ficaram doentes, gravemente doentes. Porquê? Por causa de uma coisa destas. Lhe traz tudo aquilo e alimentava a sua alma com aquilo. Eu tenho filhos em casa e percebo como isto é tentador. E eu também sou adulto, já consigo ter algum travão, mas percebo como isto é viciante. Portanto, se vocês tiverem... Os meus irmãos têm daqueles telemóveis antigos, que só dá para fazer chamadas e mensagens, graças a Deus, e não vos faz falta nenhuma. Porque eu acho que até vos disse da última vez que aqui estive, pessoas da idade de alguns de vocês, ou um pouco mais novos, que nunca tiveram um telemóvel na vida, nunca tiveram acesso a nada, apanham-se aos 70 anos com um telemóvel, uma rede social, e alguns deles casados, ou viúvos, ou divorciados, e descobrem de um momento para o outro que há imensas mulheres interessadas neles. Mulheres novas, bonitas.
super interessadas neles. E lá vão eles alguns, desgraçam a vida, desgraçam as suas finanças. Porquê? Por causa de uma coisa destas. Porque alimentam a sua alma com coisas que não são verdadeiras, não são justas, não são honestas, nada, não preenche nenhum destes requisitos. Então nós precisamos mesmo de guardar os nossos... acima de tudo, guarda o teu coração, não é? Porque dele procedem as saídas da vida. Penso que é assim os provérbios. Acima de tudo, guarda o teu coração. Porque é tremendo. O poder destrutivo de algo que foi criado para estarmos mais próximos uns dos outros está a tornar-nos mais afastados uns dos outros. É tremendo, tremendo. Mas vamos terminar com o versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz estará convosco. Paulo tinha uma preocupação muito grande. Uma das preocupações maiores de Paulo, e Paulo diz a dada altura, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, penso eu, não tenho agora bem a certeza, sim, 11:28, segundo aos Coríntios 11:28, ele fala das suas tribulações, das suas dificuldades, dos naufrágios, disto e daquilo, e ele diz, além de tudo mais, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Porque a grande preocupação de Paulo era que as igrejas estivessem firmes. E para isso, o que é que Paulo fazia? Procurava passar-lhes o conhecimento da palavra de Deus. Por isso é que Paulo tantas vezes escreveu cartas e ia às igrejas. Ou se quando não podia ir às igrejas, mandava alguém. Mandava Timóteo, mandava Tito, mandava Tíquico, mandava uma série de pessoas. Sempre que eu podia, arranjava maneira de que alguém pudesse ir ver como é que estavam as igrejas. Porque se ninguém fosse ver, o que é que acontecia? O que acontecia com a generalidade das igrejas? Vinha alguém e começava a dizer... é assim que Deus disse. Há má maneira da serpente. É mesmo assim que Deus diz. A pôr em causa o que a palavra de Deus dizia. E depois eles depois andavam, muitos deles estavam pouco firmados e ouviam-se umas coisas e lá iam eles. Por isso é que Paulo dizia aos Gálatas, maravilha-me que tão depressa passasseis. Num instantinho, ouviram umas coisas diferentes e lá foram eles atrás dos judaizantes, daquilo que aqueles pregadores maliciosos, mal intencionados lhes passavam. Então Paulo tinha esta preocupação de ensinar. Paulo podia ficar num estado de orgulho, de soberba, de eu sei tudo isto, eu sou tão melhor do que todos os outros, e ficar com aquele conhecimento para si. Mas o que é que Paulo procurava fazer? Transmitir aos outros. Transmitir aos outros. Muito importante. Ele queria sempre transmitir aos outros. E há uma passagem que eu acho extraordinária na palavra de Deus. 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo 2:2. 2:2. Versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis que sejam idóneos para também ensinarem os outros. Paulo não se contentava em ficar a saber. Eu sei. O que é que ele queria? Queria ensinar. Queria que os outros soubessem. Mas ele não queria apenas que os outros soubessem. O que é que ele queria? Queria que os que soubessem fossem... Isto aqui tem quatro pessoas. 4 pessoas. Paulo e Timóteo, que ensinasse a outras pessoas que fossem capazes de ensinar. Ou seja, Paulo, Timóteo, pessoas capazes de ensinar a outros. Para se assegurar de que a mensagem passava de geração em geração. Isto era um grande peso para Paulo. Paulo sentia uma necessidade e sabia que era muito difícil. Porque o que é que ele diz aos anciãos de Éfeso? Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis de entre vós aparecerão e não pouparão o rebanho. Eu sabia que ia haver muita oposição, não só humana, de perseguição e tudo mais, mas mesmo as falsas doutrinas iam aparecer. Portanto, ele tinha este cuidado extremo, esta preocupação extrema de ensinar os outros. E então, ele ensinou e os crentes aprenderam.
Porque estes aqui tinham aprendido. Sabe uma coisa? É um grande drama. Não está aqui alguém que certamente partilharia da minha angústia. A grande angústia do professor é traduzida nesta história que eu vos vou contar. Eu costumo contar esta várias vezes para ilustrar aquilo que acontece com muitos professores. Há uns anos, esta é uma história, não sei se isso é verídico ou não, mas é uma história interessante. Num congresso de psicólogos, de psicologia, estavam lá a debater vários assuntos e a dada altura um homem muito ousado disse que tinha ensinado o cão dele a falar. Eu ensinei o meu cão a falar. Disse lá assim numa mesa redonda, talvez. As pessoas todas, gerou logo ali um burburinho. Ei, pá, este homem ensinou o cão a falar. Isto não é possível. Não, sim. Eu posso trazê-lo amanhã, porque aquele congresso era vários dias, eu posso trazê-lo amanhã. O cão que eu ensinei a falar. Então eu trouxe, no dia a seguir, e depois todos juntaram-se lá no plenário para ver o cão que o dono tinha ensinado a falar. Então, o cão veio e o cão não falava. Então, ele tinha ensinado o cão a falar e ele mostra lá que ele fala. E ele disse, eu ensinei-o. Como? Ele é que não aprendeu. E esse é o drama de qualquer professor, não é? Nós ensinamos, se calhar às vezes há alguma coisa que falha da nossa parte, mas o aluno não aprende. Não há maneira do aluno aprender. Mas, felizmente, estes aqui tinham aprendido. E por isso é que Paulo diz aqui mais à frente, cheio estou, depois de que recebi, no versículo 18, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou depois de recebido Epafrodito. Ou seja, Paulo percebeu, vocês aprenderam aquilo que eu vos queria ensinar. Que eu tanto batalhei para vos ensinar. Graças a Deus por isso. Versículo 9. Também aprendestes, eles não só aprenderam. Porque também há uma grande diferença. Primeiro há a pessoa, aqui vários patamares. A pessoa sabe. A pessoa disponibiliza-se a ensinar. E as pessoas aprendem. Mas há outro nível, que é o de receber. Dizer, eu quero isto. Porque, infelizmente, já passaram por aqui, certamente, muitas pessoas que aprenderam muito sobre a palavra de Deus, mas não receberam. Entraram por um ouvido, aprenderam e saiu pelo outro. E muitos deles não estão cá. Porque houve coisas mais atrativas no mundo, infelizmente. O mundo é muito atrativo, tem muitas coisas boas, aparentemente boas, como o fruto. E muitos que aprenderam não receberam. E eu gostava de continuar com este versículo, mas ali aquele senhor está a dizer que são horas. Portanto, senhor relógio, também não estou aqui, está a ser gravado, depois alguém pensa que já me estou a assinalar as horas. Mas muito mais podemos falar e se Deus quiser continuaremos aqui. Gostava de vos falar de que Paulo ensinou, falava, mas também se via nele. E isso é muito importante. Porque nós nunca vamos aprender bem uma coisa, nem vamos dar muito valor a uma coisa, se ouvimos a pessoa a dizer algo e a fazer outra coisa. Outra coisa que eu também gostava de vos falar, e espero não chocar ninguém, porque vou explicar. Paulo é um exemplo para nós. O Senhor Jesus Cristo, em muitos aspectos, é um exemplo para nós. Mas o Senhor, o principal objetivo do Senhor para vir a este mundo não foi para dar o exemplo. Dá-nos o exemplo em muita coisa, mas veio para ser o nosso Salvador. Veio para salvar. E nós, em relação a Paulo, podemos aprender muito com o seu exemplo. Não estou a rebaixar o nosso Senhor, de maneira nenhuma. Mas há coisas que ele fez que nós não podemos seguir, não podemos fazer. Mas Paulo também diz,
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas iremos falar um bocadinho sobre o exemplo de Paulo para nós, como é importante o exemplo de Paulo para nós, enquanto Paulo é um exemplo de nós na salvação e também na conduta. E iremos ver isso, se Deus quiser, na próxima semana. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Uma boa semana e, se Deus quiser, cá estaremos na próxima quarta-feira para continuar com estas verdades preciosas da Palavra de Deus.